E você que está comigo no nosso canal no YouTube, o Metrópolis TV, a gente segue ao vivo. Eu estou conversando aqui com o Fernando Hessel, observador da Casa Branca, também do Capitólio, sobre um resumão da semana da relação aí de Estados Unidos e Brasil, através do que aconteceu lá na semana passada, do encontro do Flávio Bolsonaro com Donald Trump, J.D. Vance e Marco Rubio, com o reconhecimento dos americanos aos grupos PCC e CV aqui no Brasil como terroristas, na visão deles lá nos Estados Unidos, e também com as propostas de mais taxações, ou de novas taxações de 25% e de 12,5%, que somadas chegamos a quase 40% do ano passado, lá daquele primeiro tarifaço, por causa ali de entendimento de práticas irrazoáveis, irracionais do Brasil, no entendimento americano. Nada dessas taxas ainda está valendo, CV e PCC vão começar a ser entendidos como terroristas a partir de amanhã, mas as taxas precisam ainda do aval do presidente Donald Trump. Vai ter um tempo aí para o Brasil negociar até julho, até meados ali de julho, e aí em 15 de julho o presidente Donald Trump vai dizer sim ou não, ou mudar as taxas, né? Diminuir sim para as taxas, mas diminuir as taxas, se o Brasil conseguir fazer essa negociação. E é isso que o Fernando Hessel está falando aqui com a gente. Mas antes da gente voltar a chamar o Hessel, eu queria só trazer um novo recorte da pesquisa Atlas Intel, divulgado nessa quarta-feira, dia 3, que mostra que 55,9% dos brasileiros, quase 56%, portanto, defendem que o PCC e o Comando Vermelho sejam classificados como organizações terroristas. Outros 40,8% são contra a medida e 3,2% não souberam responder. Sobre a decisão dos Estados Unidos de classificar as facções como terroristas, 53,1% aprovam a medida, 44,7% desaprovam e 2,2% não opinaram. Quanto aos impactos na segurança pública dessa medida, 29,6% acreditam que a decisão não terá efeito relevante, ou seja, as pessoas estão bastante confiantes. Já 26,8% avaliam que ela vai melhorar significativamente a segurança do Brasil. E outros 17,1% dizem que haverá uma melhora moderada. E em contrapartida, 17,2% acreditam que a medida vai piorar significativamente a segurança pública, enquanto 6,2% prevêem uma piora moderada. Outros 3,1% não souberam responder. Para finalizar, os entrevistados também se dividem sobre o significado dessa medida. Para 47,7%, ela representa um risco à soberania nacional por abrir espaço para uma possível intervenção estrangeira, como aconteceu lá na Venezuela, e já 44,7% consideram a classificação necessária para fortalecer o combate ao crime organizado. E outros 7,3% avaliam que a iniciativa é apenas simbólica e ainda tem o pessoal que não opinou, 0,4%. Quando questionados diretamente sobre a possível violação da soberania brasileira, houve empate técnico. 49,7% disseram que não, enquanto 49,4% responderam que sim. Outros 0,9% não souberam responder. A pesquisa também avaliou o impacto do tema nas eleições. Para 50,8% dos entrevistados, seria mais fácil votar em um candidato favorável à classificação das facções como terroristas. Já 33,6% prefeririam candidatos contrários à medida. E 15,7% afirmaram que essa questão não influencia a sua escolha. Dá para ver bastante como isso se reflete ali na polarização brasileira, e esses 15% aí que não entendem como um fator determinante também representam aquela porcentagem bem grande das pesquisas de intenção de votos, dos indecisos, dos que não querem votar, dos que não sabem em quem votar. Dá para ver, portanto, como esses recortes temáticos também trazem a polarização e um número bastante grande de indecisos, que é esse número que vai, de acordo com todos os especialistas que a gente ouve aqui, recorrentemente, esses indecisos, independentes, vão definir as eleições de 2026. Vou chamar o Fernando Hessel de volta aqui para a gente fechar esse resumão da semana, ô Hessel, sobre todos esses assuntos entre Brasil e Estados Unidos.
E é isso, né? Aqui para o Brasil, aqui para o brasileiro, esse assunto de segurança pública, a segurança pública já era um grande tema para definir aí as eleições, e com a questão do terrorismo, do CV e do PCC, com Flávio Bolsonaro indo, depois do presidente Lula, dá para ver agora nesse recorte da Atlas Intel que realmente pode mudar o curso da eleição ou pelo menos fazer as pessoas definirem para qual lado elas vão, Lula ou família Bolsonaro, né? Essa pesquisa, Nath, bastante interessante, ela só vai servir, na verdade, para dar parâmetro, né? Para dar uma fotografia de momento de como que as pessoas estão pensando e reagindo quanto a toda essa informação. Que, diga-se de passagem, é uma informação ainda muito degradada, né? Não é uma informação precisa. É. Então, a grande maioria, acredito eu, ela está, desculpa dizer assim, mas mal informada, né? Ela não tem o requinte, né, dos objetivos. Até que para nós que estamos aqui colados com a fonte da informação, da onde nasce a decisão das tarifas, a gente também fica meio confuso tentando entender, muito também pela loucura do presidente Donald Trump. Então, imagina o cara que está lá no Brasil, longe, no interior do país, com acesso limitado, com um monte de blogueiro, um monte de influencer falando na orelha. Então, a pesquisa ela se degrada um pouco nesse sentido. Mas é interessante que aí dá uma margem de vantagem, e eu estou com a maioria aí, né? Incrivelmente, estou com a maioria, porque a gente conhecendo aqui, não há interesse e não tem como os Estados Unidos fazerem uma intervenção militar dentro do Brasil, diante desse cenário e por esse fundamento do PCC e do Comando Vermelho, porque já comentamos aqui, os modos operantes são totalmente diversos, diferentes do Hamas e de outros grupos na sua essência terrorista, né? Então fica muito difícil. Eu acho que o maior medo hoje, a grande polêmica que divide essa pesquisa é justamente esse medo dos Estados Unidos entrarem e fazerem como o que aconteceu com a Venezuela, que você trouxe muito bem aqui. Então, eu não vejo, sinceramente, não vejo como estrategicamente, em termos de defesa, a ter um tipo de atuação nesse sentido, até porque os Estados Unidos justificam essa nova nomenclatura, e essa nova nomenclatura é apenas para o território americano, norte-americano, é que vai ter um recurso judicial muito mais fácil por parte dos Estados Unidos de combater a atuação destes grupos aqui nos Estados Unidos, que muito pela lavagem de dinheiro. Ou Uhum. seja, hoje, se o governo chegar no banco, ele não consegue bloquear essa conta com a facilidade que existe no Brasil. Hoje, qualquer liminar no Brasil, você bloqueia a conta de uma pessoa. Aqui nos Estados Unidos, não. Então, é preciso ter uma classificação um pouco mais agressiva para se poder fazer essa ação mais inibitória da lavagem de dinheiro do Brasil através desses grupos terroristas aí agora denominados terroristas, né? Agora, um fato interessante, Nath, eu não sei como é que está o nosso tempo, daí qualquer coisa você Podemos. dá um grito aí, mas eu adoraria ir para o Brasil, voltar para o Brasil e ajudar a equipe de comunicação do governo brasileiro, porque uma coisa é o presidente Lula ter toda essa reação sistêmica dele, nervosa, muito sangue, é da personalidade dele, tudo bem. Mas cabe ao governo trabalhar as notícias. Então, por exemplo, se os Estados Unidos define internamente aqui de que o PCC e o Comando Vermelho são agora grupos terroristas para a realidade dos Estados Unidos, se eu fosse o presidente, se eu fosse o secretário com poder aí, eu falaria assim, ótimo, é isso mesmo. Aproveitaria esse gancho, iria para a televisão, falar assim, nós também achamos esse grupo terrorista. Por quê? Porque ele inibe a oposição. Porque agora o que a oposição fala assim? Olha lá, o governo brasileiro apoia criminoso, apoia não sei o quê, apoia terrorista, quer defender. Então, assim, falta no Brasil estratégia de comunicação. Primeiro, não existe essa possibilidade de intervenção militar no Brasil. Isso é fato. Ou seja, o governo brasileiro não vai estar mentindo. É só ele equilibrar o jogo. Só falar assim, não, realmente, eles são terroristas mesmo, valeu, e que outros países façam a mesma coisa.
seria surfar na onda. Agora, se Uhum. você vai com enfrentamento, você dá realmente lenha para a oposição cair matando em cima. E isso é muito complicado. A outra coisa das tarifas também. Ah, é, presidente Trump, o Marco Rubio foi incoerente, tal, 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 tal. Ok, no próximo encontro eu vou conversar com o Trump, pode aplicar as tarifas. Por que eu falo isso? O maior prejudicado dessas tarifas é o povo americano. Não é nem tanto o brasileiro. O maior prejuízo dessa conta. É certo que alguns comércios, algumas indústrias podem fechar, vão ter dificuldade de contratação no Brasil, mas o americano é o que vai sentir mais no bolso. E o que o Trump precisa hoje é de voto. Ele quer um americano satisfeito. É. Então, esse movimento todo, eu acho que é uma grande jogada ensaiada. Eu acredito, aí eu vou chutar, tá? Eu acredito que os Estados Unidos não vão aplicar todas essas tarifas, até porque, como você trouxe, não é uma coisa definida. E aí agora a gente dá mais uma vez margem para a oposição dizer assim: olha, nós mandamos a carta e eles ouviram, isso aqui é coisa nossa. Uhum. Então, assim, falta comunicação, pé no chão, frieza para tratar com esses tipos de assunto. Perfeito. Esse levantamento da Atlas Intel ouviu 1.273 pessoas entre os dias 30 de maio e 3 de junho por recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Ô, Hessel, acho que dá para te fazer mais uma perguntinha que não tem exatamente a ver com Brasil e Estados Unidos, mas claro, tem a ver com Estados Unidos, que é sobre o Sobre o Neymar, presidente né? da... É sobre o Neymar que você vai perguntar. A gente até pode falar sobre o Neymar, Não, vai. mas é sobre o presidente Donald Trump com uma agenda bastante complexa, mais uma vez, de saída da guerra contra o Irã. Isso continua aí na agenda dele. Ele sempre tenta parecer ali, parece mais resolvido do que está exatamente, mas a situação ainda é muito complexa. Agora é uma manutenção de ego, né? Porque o próprio Donald Trump sabe que ele perdeu a guerra. Ele sabe que ele perdeu a guerra, no entanto que ele já começa a transferir um pouco dessa responsabilidade ao Benjamin Netanyahu, né? Teve a famosa ligação essa semana, mandando o Benjamin Netanyahu para aquele lugar, dizendo que ele é o culpado, mas que no final das contas eles são best friends. Mas a gente percebe, isso é claro, é nítido, que essa guerra acabou. Ela acabou por parte dos Estados Unidos porque perderam. Perderam. Os Estados Unidos não conseguiram oferecer defesa aos países do Oriente Médio. Há uma grande insatisfação dos Emirados Árabes, de Omã, principalmente. A gente viu ontem, né, um ataque ao aeroporto do Kuwait, agora já não é nem mais as bases militares dos Estados Unidos no Kuwait, e agora já começou a atingir algo civil no Kuwait, tudo porque o nosso presidente americano, inteligentemente, disse que os Emirados Árabes, encheu a boca para falar que os Emirados Árabes e o Kuwait foram os que ajudaram bastante os Estados Unidos durante esse período do conflito, que, se não me falha a memória, acho que foi Oman que lançou primeiro a sua defesa. Ou seja, é aquele amigo que você nunca quer ter, né? Que no meio da confusão ele fala assim: foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. O que aconteceu? O Irã mandou um míssil lá no meio do aeroporto do Kuwait. Então, quando eu vejo um videozinho, por exemplo, né, agora mudando para o outro lado, do Irã, mostrando que o Cristo Redentor socou a Estátua da Liberdade, dá vontade de falar assim: Irã, por favor, pelo amor de Deus, não inclua o Brasil, tira o Brasil, inclua o Brasil fora dessa, porque acaba virando atenção, porque daqui a pouco a ultradireita comunista brasileira vai começar a dizer assim: olha, tá vendo a relação do Lula? O Lula mandou lá o presidente lá do Irã fazer o videozinho aqui para indicar os Estados Unidos. Veja só que audácia. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Por isso que Deus fez 2 ouvidos e uma boca para a gente não estragar. E esse desdobramento dessa guerra, que a gente não pode nem dizer desdobramento, mas o arrefecimento, o esfriamento, melhor dizendo, dessa guerra, parte justamente disso. Não é comigo, não foi comigo, eu não sei o que eu estava fazendo, acho que eu tomei um remédio errado
e aí aconteceu essa guerra. Então, e aí para não levar a culpa sozinho, vai jogando para todo mundo do lado. Então, esse é o presidente que nós temos por enquanto, né, Nath? Não podemos fazer nada. Exatamente. Tá começando, né? Chegando aí ao metade do segundo mandato e tá bagunçando o mundo, pelo menos causando É, aí. é, já tem um sinal interno, Nath, que ontem à noite foi aprovada uma resolução no Congresso americano proibindo, limitando o poder do Donald Trump diante do conflito do Irã. Isso vai para o Senado, isso pode até passar para o Senado, mas a expectativa é que, evidentemente, que o presidente Donald Trump vá vetar essa resolução. E o que vai acontecer é que essa resolução, esse veto volta para o Congresso americano, e daí o Congresso americano precisa de mais votos para poder, enfim, fazer valer essa resolução. Mas é como essa pesquisa, já é um retrato dizendo assim, olha, o Congresso hoje está aí pendendo mais contra o presidente Donald Trump. Então, cuidado, presidente Donald Trump. Então, o que foi aprovado ontem é realmente um alerta, é um puxão de orelha dizendo assim, Trump, não brinca muito não, porque hoje, nessas condições, nós estamos assim, imagina na urna. Perfeito. Fernando Hessel, observador da Casa Branca, também do Capitólio, está sempre aqui com a gente para falar sobre os corredores ali dos poderes americanos. Obrigada, viu, Hessel? É sempre muito bom. Imagina, prazer é todo meu. Ah, e você tinha falado de Neymar? Tem algum assunto específico? Você quer voltar com a história do Neymar? Não, foi muito polêmico, Hessel. Foi, todo mundo brigou, meus filhos brigaram comigo, Ai, falaram para mim sim. que é inadmissível uma coisa dessa, de eu falar de um ídolo que todo mundo gosta. Eu falei assim, não falei mentira, mas foi uma discussão na minha casa que eu não mudei de ideia. Perfeito. Democraticamente, eu não mudei de ideia e continuo firme nesse propósito. Vamos ver o próximo acidente do Neymar. Eu, quando chegar no meu escritório, eu também vou cair lá, vou rolar para pegar uma DM também. Exatamente. 7 dias para a Copa do Mundo lá, ó, onde está o Fernando Hessel, nos Estados Unidos, também no México e no Canadá. A gente vai com certeza voltar a falar com o Hessel também sobre isso. Hessel, valeu, viu? Um abraço, tchau, tchau. Tchau.